Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje é o tema do dia 6. O dia 6, ou seja, o sexto tema da nossa revista Primeiro Deus, sobre os 10 dias de oração e as 10 horas de jejum. Eu imagino que você está acompanhando os temas todos que nós estamos colocando aqui. É um momento de oração, de meditação da palavra de Deus. Agora eu convido você a colocar o olho aqui na tela, a ficar atento com a Bíblia na mão, a chegar mais perto, como sempre, para que a gente possa meditar então sobre o tema Vencendo a Ameaça à Consciência. E o texto base para essa meditação de hoje está em Marcos 13:22, que diz: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você entendeu bem o texto? Está dizendo que surgiriam falsos cristos e falsos profetas e que fariam sinais, prodígios, milagres, coisas extraordinárias para enganar, se possível, os próprios escolhidos ou eleitos. Bem, aqui na nossa revista tem uma história muito curiosa. Eu vou ler para você. O especialista em pedras, chamado Roy, ele passeava por uma exposição de colecionadores de pedras, quando parou diante de uma mesa. Sobre essa mesa havia uma tigela com uma fita adesiva que dizia: à venda $15 cada pedra. Então Roy colocou a mão na tigela empoeirada e tocou as pedras. Uma pedra lhe pareceu estranha. Ele levantou a pedra cinza-violeta e em forma de uma batata e, girando-a diante dos seus olhos treinados, porque ele era um especialista, perguntou: você quer $15 por isso? O colecionador pegou a pedra e disse: você pode ficar com ela por $10. Então Roy lhe deu uma nota de $10 amassada e saiu com a maior safira estrela do mundo, que tinha como valor estimado verdadeiramente $1,7 milhão. Ele pagou $10 em alguma coisa que valia 1,7 milhões ou milhão de dólares. Incrível, não é? Pois é. O que essa história tem a ver com o tema de hoje? Nós temos aqui em nossas mãos a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus. E a Bíblia Sagrada, ela é a maior riqueza que alguém possa ter. Você tem nas mãos a maior riqueza, que é a palavra de Deus. Só que muitas pessoas a deixam de lado, não valorizam, não estudam, não meditam, não seguem o que está nela. Então eu pergunto, de que vale você ter uma pedra preciosa se você não sabe o valor dela e não sabe usufruir dela? Por isso, é importante tomar cuidado, porque aquele que não estuda a Bíblia, aquele que não medita na palavra de Deus, aquele que não se aprofunda nas profecias, esta pessoa poderá ser uma presa fácil nos enganos, nos engodos do inimigo. Porque o texto fala que surgiriam falsos cristos e falsos profetas. E atenção, quando a gente fala que é um falso profeta, é porque ele parece com o verdadeiro, no entanto é falso. E a expressão falso profeta ou falso Cristo é porque há uma certa semelhança e isso confunde, ok? É preciso ter um olhar clínico, é preciso se aprofundar para saber o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e daquilo que é falso. Entendeu? Então a nossa revista vai nos convidando assim, à medida que a gente vai lendo, a tomar muito cuidado, especialmente com o último engano. O último engano. Você sabe que a Bíblia Sagrada diz que o diabo enviaria um poder sobre a terra chamado anticristo. A Bíblia fala de vários anticristos. O que é um anticristo? É aquele que quer tomar o lugar de Cristo e aquele que ao mesmo tempo se opõe a Cristo. Quando você vai para Daniel 8, ali está a descrição clara de um chifre pequeno que tinha olhos e boca. Esse chifre pequeno representa o anticristo, o poder do anticristo. Mas quando você vai para 1 João 4, verso 1 e também para 1 João capítulo 2, a Bíblia Sagrada menciona
que muitos falsos cristos saíram pelo mundo. Então, existem muitos falsos cristos, ok? Só que a Bíblia menciona o anticristo maior, entendeu? Então vamos lá. Quem é o maior anticristo? É Satanás. Segundo, quem é o anticristo humano que Satanás está coordenando? É a ponta pequena de Daniel capítulo 8, que é a mesma besta de Apocalipse 13. É o anticristo. Mas existem também pregadores por aí que muitas vezes são anticristos. Aqueles que querem ocupar o lugar de Cristo e que ao mesmo tempo se opõem a Cristo. E por que Satanás envia os falsos profetas? Por que Satanás envia os falsos cristos, os anticristos? Porque Satanás tem um propósito. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, do verso 27 em diante, que Satanás tentará imitar a volta de Cristo. Ele vai imitar, ele vai tentar imitar. Claro que ele não vai fazer com perfeição, porque é impossível, mas ele vai fazer uma contrafação. E a Bíblia diz assim: se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou está ali, ou está acolá, não acrediteis. Entendeu? Eis que o Cristo está não sei aonde, no deserto, ou está na cidade, ou está, não sei lá, numa rede social. Não acredite. Porque assim como o relâmpago sai de um lado e vai para o outro, assim será a vinda de Cristo. Todo olho verá. Entendeu? Então, quando o diabo vai mandando esses falsos profetas, os anticristos, assim, sabe? Os falsos cristos, a ideia qual é? É ir preparando o terreno para que as pessoas se acostumem com isso. E assim enfraqueça a verdade bíblica. E antes que Jesus volte nas nuvens dos céus, o inimigo, ele próprio, vai tentar imitar a volta de Cristo. E por isso, esse é o último engano. E temos que ficar atentos, temos que vigiar e orar. Olha o que diz a nossa revista. Fala assim: em breve o último grande engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando os seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-los sem o auxílio das Santas Escrituras. O testemunho da Bíblia deve servir de critério para testar toda declaração e todo ato sobrenatural. Percebeu? A gente precisa estar focado na palavra de Deus para não sermos enganados. Entendeu? E aí eu finalizo mostrando para você o erro, ou seja, erro antigo com roupagem nova. Ou seja, essa parte aqui da nossa meditação é o seguinte: a Bíblia apresenta o sábado como o sétimo dia da semana e como o dia do Senhor, ok? O dia do Senhor. Lá na criação, Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. Depois, esse sétimo dia recebeu o nome de sábado e passou a fazer parte dos 10 mandamentos. É o quarto mandamento da lei de Deus. Então, a Bíblia apresenta lá em Ezequiel 20, verso 12, e Ezequiel 20, verso 20, e Apocalipse 9, verso 4, e Apocalipse 7, de 1 a 3, apresenta o sábado como um sinal, como um selo entre Deus e o seu povo. Aí você vai para Apocalipse 13 e você encontra que Satanás também estabeleceria uma marca, um selo, um sinal, que é o sinal da besta. E o sinal da besta foi justamente essa contrafação de mexer no selo de Deus e estabelecer um outro dia de repouso no lugar do dia de Deus. Então, toma muito cuidado, porque é o que a gente chama de erro antigo com roupagem nova. E nós precisamos vigiar e orar e estar sempre atentos para não fugirmos da Bíblia. O que a Bíblia diz é o certo. O que os homens dizem, nós temos que analisar e questionar para ver se está de acordo com a Bíblia ou não. Mas lembre-se, o selo de Deus é a santificação do sábado pelo poder, pela mão de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Mas o inimigo tentou tirar o sábado e tentou colocar um outro dia no lugar, nesse caso o domingo, causando assim um ataque, um atentado à verdade da palavra de Deus, como está em Daniel 7:25, Daniel 8:12 e assim sucessivamente. Que Deus abençoe você, que você siga a Bíblia, a palavra de Deus, o está escrito, que você não siga o que diz um pastor, ou um padre, ou um bispo, ou um papa, que a gente siga o que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aqui está o nosso guia, aqui está nosso mapa, aqui está a palavra segura de Deus, que nos mostra o caminho certo, o caminho da vitória. Que Deus abençoe você,
que você siga a Bíblia, custe o que custar. Amém? Gostou do vídeo? Então compartilha com seus amigos. Dê o seu like aqui, aquele joinha dizendo que você gostou. E também faça aqui os seus comentários, ok? E por favor se inscreva em nosso canal. Muito obrigado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela mensagem de hoje. Abençoa, Senhor, esta pessoa que ora comigo. Abençoa a família dela. Salva-nos para o teu reino naquele dia. E enquanto Jesus não volta, livra-nos de todas as armadilhas do inimigo. Livra-nos de todos os enganos. E assim, que naquele dia todos nós possamos estar contigo no novo céu e na nova terra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Procure uma igreja adventista do sétimo dia. Frequente a nossa igreja e se prepare para começar uma vida nova e para se preparar também para a volta de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.